Depois de finalizar um ciclo de queda na taxa Selic, que saiu de 14,25% ao ano para 2% ao ano, hoje nós já estamos com a Selic mais alta novamente, batendo 3,5% ao ano, depois de duas reuniões que ela está subindo, e também com uma expectativa de alta até o final do ano de 5,5% ao ano, de acordo com o relatório Focus, e essa expectativa vem subindo também a cada relatório que é publicado. Só que essa alta da Selic, ela traz algumas consequências consigo, e se você não entende exatamente aquilo que você está fazendo, se você não entende todos os impactos de uma alta na Selic nos seus investimentos, principalmente aqueles de renda fixa, provavelmente você vai perder dinheiro no curto prazo. É isso mesmo que você ouviu. Você pode perder dinheiro na renda fixa e pode perder muito dinheiro também. Se você quer saber um pouquinho melhor sobre toda essa questão e também qual que é o melhor investimento para investir no atual cenário e com essa alta da taxa Selic, vem comigo até o final que a gente vai falar sobre isso hoje. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Sturte, eu sou especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui nós vamos falar justamente sobre o melhor investimento para 2021, mais especificamente o melhor investimento de renda fixa para 2021, focado nessa alta da taxa Selic, como que a gente pode se beneficiar disso e também como que a gente pode não nos prejudicar dessa alta. E para a gente começar, nada melhor do que a gente falar sobre o que é renda fixa, né? De forma bem geral assim, renda fixa é um tipo de investimento, é um contrato que você faz com alguma instituição financeira. Então quando você investe, por exemplo, num CDB, numa LCI, numa LCA, o que está acontecendo é que você está fazendo um contrato de um empréstimo que você está fazendo para aquela instituição e lá na frente, no vencimento desse contrato, a empresa vai te devolver os juros mais o montante inicial que você tinha investido. Então você pega seu dinheiro, abre mão desse dinheiro no presente, empresta para um banco, por exemplo, e lá na frente, no vencimento, o banco vai te devolver o seu dinheiro acrescido dos juros, que é o custo por ter usado o seu dinheiro ao longo do tempo. É como se fosse um aluguel do dinheiro. Ao invés de você emprestar um imóvel para alguém e ela te paga um aluguel, você empresta o seu dinheiro para alguém e essa pessoa te paga um aluguel por esse dinheiro, paga um juros referente àquele dinheiro ao longo do tempo. E aí, quando a gente está falando desses tipos de investimento de renda fixa, a gente tem dois tipos de rentabilidade que a gente pode associar o nosso retorno a elas, né? A gente tem a rentabilidade pós-fixada e a rentabilidade pré-fixada. Isso é muito importante a gente entender quais são as consequências de cada uma, como que funciona cada uma, para a gente justamente saber qual que é o melhor investimento para o atual cenário. Primeiro, a gente tem a rentabilidade pós-fixada, que é aquela rentabilidade que a gente não sabe exatamente quanto que vai render ano após ano, mês após mês, mas a gente sabe qual que vai ser o critério, qual que vai ser o fator que vai ditar a nossa rentabilidade. Como assim? Por exemplo, um CDB que tem 100% do CDI de rentabilidade. A gente não sabe qual que vai ser o CDI desse ano, do próximo, a gente não sabe isso. A gente consegue no máximo fazer alguma projeção, alguma previsão em relação a isso. Mas o valor exato do CDI a gente não consegue saber. Consequentemente, se a gente tem um CDB que vai render exatamente o CDI, ou seja, 100% do valor do CDI, consequentemente, a gente não sabe também qual que vai ser a rentabilidade do nosso CDB. Então, a gente sabe qual que vai ser o fator que a nossa rentabilidade está associada, mas a gente não sabe exatamente quanto que a gente vai ter de rendimento. A gente só vai saber depois que aconteceu, por isso que é pós-fixada. A nossa rentabilidade vai ser fixada após o CDI de cada dia, neste caso. E aí, o que acontece nesse cenário de uma rentabilidade pós-fixada é que a nossa rentabilidade vai ser uma Selic diária. A gente tem a Selic de 3,5% ao ano, e a gente vai ver quanto que é o proporcional a isso a cada dia. Então, dia após dia, a nossa rentabilidade vai sendo acrescida ali para chegar no final de um ano e a nossa rentabilidade ter acumulado 3,5% ao ano. Só que, se a Selic muda nesse meio do período, você não vai ter mais a rentabilidade de 3,5% ao ano, que é a nossa Selic atual. Você, a partir daquele momento que a Selic mudou, a sua rentabilidade a cada dia vai passar a ser a nova Selic. Mas, se a gente tem agora uma Selic de 3,5% ao ano pelos próximos, por exemplo, 6 meses, e daqui 6 meses passa para 5%, a cada dia até os próximos 6 meses você vai render 3,5% ao ano. A partir do momento que mudou, você vai pegar todo o seu rendimento de 3,5% ao ano acumulado e sobre o valor total que você tem ali naquele momento, vai passar a render o equivalente a 5% ao ano. Pegou? Por outro lado, nós temos a rentabilidade pré-fixada, que é aquela rentabilidade que a gente sabe exatamente qual que vai ser o nosso retorno ao longo do contrato, até o vencimento. Então, se a gente tem o valor que a gente está investindo, a gente tem a rentabilidade e a gente tem o prazo do investimento, a gente consegue saber exatamente qual que vai ser o montante final que a gente vai resgatar.
aumentar. Então, por esse motivo, essa rentabilidade ela é muito interessante para muitos investidores que querem ter uma previsibilidade do seu retorno. Só que, o que acontece? Se você compra uma rentabilidade pré-fixada hoje, que a gente está numa Selic baixa, e essa Selic vem subindo ao longo do tempo, para você comprar o mesmo investimento, por exemplo, o mesmo tesouro pré-fixado daqui a 2 anos, se a Selic estiver de fato mais alta, o que vai acontecer? O próprio Tesouro Nacional vai emitir um tesouro pré-fixado com uma rentabilidade maior do que a rentabilidade que ele está oferecendo hoje. Então, se você compra um tesouro pré-fixado hoje, por exemplo, a 6% ao ano, o que vai acontecer? Lá na frente, se a Selic tiver subido, você vai conseguir comprar diretamente do governo um novo título por 8% ao ano, 9% ao ano, 10% ao ano, enfim, depende de quando a Selic tiver. E aí, embora você possa receber exatamente o contratado de 6% ao ano lá na frente, caso você queira receber esse valor antes do vencimento, você pode fazer o resgate antes do vencimento, mas você teria que vender isso no mercado secundário. E para você vender no mercado secundário, alguém tem que estar disposto a comprar o seu título. Só que, por que alguém compraria o seu título que está remunerando 6% ao ano, se naquele momento ela consegue comprar outro título diretamente do emissor por 8% ao ano, 9%, 10%. O que vai acontecer nesse cenário é que o seu título vale menos, porque se a gente tem a opção de comprar por 10%, por que compraria algum que vale 6%? A gente só compraria aquele que vale 6% caso a gente estivesse pagando muito barato por ele para justificar ter um retorno proporcional ao que a gente teria de 10% ao ano. Então, pensando conceitualmente, nesse momento você só conseguiria vender o seu título por um valor abaixo do que você tinha comprado, justamente para essa pessoa conseguir ter um retorno, por exemplo, de 10% ao ano, que seria o retorno que ela teria caso comprasse diretamente do emissor. Então você tem essa possibilidade de resgatar antes do vencimento, mas teria que aceitar esse valor menor, poderia até mesmo ficar no prejuízo nessa situação. Por esse motivo, não é tão interessante assim a gente comprar um título que tem uma rentabilidade pré-fixada em momentos de alta da taxa de juros. Primeiro porque a gente pode sofrer com a marcação ao mercado, que é isso que eu acabei de explicar, o nosso título vai valer menos, porque a taxa que está sendo praticada em outro momento é maior do que a taxa que a gente contratou algum tempo atrás. Segundo, que um novo título, se a gente quiser comprar esse título, esse mesmo título daqui a algum tempo, a gente vai conseguir pré-fixar esse título a uma rentabilidade maior. E também, se a gente está comprando um título que tem uma rentabilidade, por exemplo, de 6% ao ano hoje, o que vai acontecer? Se daqui a 2, 3 anos a Selic de fato subir, por exemplo, para 8%, que historicamente isso já aconteceu várias vezes aqui no Brasil, a gente já teve uma Selic até mesmo maior do que isso. Se a Selic vai para 8%, a gente teria um Tesouro Selic pagando 8% ao ano e a gente estaria pré-fixado em um título que paga 6%. Será que vale a pena isso? Provavelmente não, porque a gente teria um risco maior no Tesouro pré-fixado também. Então a gente tem que ponderar qual que é o cenário que a gente está investindo para fazer um investimento de renda fixa qualquer que seja, porque é isso que vai de fato ditar a nossa rentabilidade ao longo do tempo. Se a gente faz um investimento bem feito em renda fixa, a gente consegue ter uma rentabilidade muito boa ao longo do tempo, mas se a gente faz um investimento não tão bom assim, a gente pode ter uma rentabilidade péssima, mesmo que seja na renda fixa, numa renda fixa pré-fixada, que naquele momento pareça trazer um bom retorno. Resumindo tudo que eu falei até agora e respondendo diretamente à pergunta do começo do vídeo, se fosse investir em renda fixa no atual cenário, eu preferiria algum título que seja pós-fixado, para me beneficiar dessa alta da taxa Selic e também evitar a marcação ao mercado negativa que eu sofreria em algum título pré-fixado. Mas eu quero saber de você, se você chegou até esse momento desse vídeo, comenta aqui embaixo, hashtag renda fixa, e me conta também se faz sentido para você, se você prefere algum título pós-fixado ou pré-fixado. Tamo junto, espero você no próximo vídeo, não esquece de deixar o like e meu nome é Henrique Stuart, bora enriquecer.